No meio de uma joalheria, minha irmã Blair jogou no chão o presente que eu estava comprando para o meu namorado. Ela gritou, ainda bancando a soldadinha: "Você é uma vergonha para esta família." Mas as palavras que me mataram vieram da minha própria mãe, sussurrando: "Ela sempre sabe como envergonhar a irmã." E então ela me deu um tapa. Eles tinham acabado de cometer o maior erro de suas vidas. Meu nome é Capitã Mindy Roach. Tenho 36 anos, sou oficial de guerra cibernética da Força Aérea dos Estados Unidos e tinha acabado de sair de uma operação de 72 horas sem dormir, protegendo um satélite importante de um ataque patrocinado pelo Estado. A exaustão profunda era uma amiga familiar, uma dor surda que só era eclipsada pelo orgulho silencioso de uma missão cumprida. Foi com esse sentimento que disquei o número da minha mãe do terminal do Aeroporto Internacional de Savannah Hilton Head. "Mindy, você já pousou?" respondeu minha mãe, Carol, com uma voz que combinava a polidez sulista e o tom distraído. "Acabei de chegar, mãe. É bom estar em casa." Uma pausa. Eu podia ouvir o leve tilintar do que parecia ser de copos de chá gelado ao fundo. "Que bom, querida", disse ela. Então a pergunta inevitável, aquela que sempre vinha primeiro: "Você contou para a Blair?" Ela está tão ocupada se preparando para a reunião do clube de jardinagem aérea. "É muito importante." Importante. A palavra pairava no ar entre nós, um monumento austero ao abismo que separava nossos mundos. Pensei na sala escura e fria do servidor, na digitação frenética, nas implicações globais de uma única linha de código corrompido. Pensei no peso da segurança nacional que se acumulou sobre meus ombros por 3 dias seguidos. E do outro lado da linha, minha mãe me dizia que uma reunião sobre arranjos florais era importante. A disciplina que eu havia aprendido ao longo de uma década no serviço militar entrou em ação. Mantive a voz calma. "Vou ligar para ela daqui a pouco, mãe." Não queria interromper. "Faça isso, querida. Nos vemos em breve." A linha caiu. Fiquei ali por um momento, com o telefone frio na mão. Eu era um policial. Eu era um profissional. Mas, na órbita da minha família, eu era apenas um inconveniente logístico para a agenda social da minha irmã. Caminhei até a calçada da área de embarque de passageiros, o ar pesado e úmido da Geórgia me envolvendo como um cobertor molhado. E lá estava ele, não meu pai, mas seu bem mais precioso, um Ford Mustang 1967, brilhando sob as luzes do aeroporto. Sua pintura branca de Wimbledon era impecável, o para-choque cromado, um espelho perfeito. Meu pai, Thomas, estava lá dentro, polindo o painel com um pano de camurça. Ele não saiu. A janela do passageiro baixou apenas alguns centímetros. "Ainda voando por aí?" perguntou ele, sem tirar os olhos do interior imaculado do carro. Não era uma pergunta nascida da curiosidade. Era uma rejeição, uma maneira de categorizar toda a minha vida em uma única atividade infantil. "Ainda dirigindo essa coisa, pelo que vejo", respondi, forçando uma leveza que não sentia. Ele resmungou, um som de satisfação. Fui até a traseira do carro e abri o porta-malas. Enquanto levantava minha pesada mochila militar, sua voz cortou o ar novamente. "Cuidado com essa mochila. Não suje o carpete." Coloquei minha bagagem delicadamente no carpete cinza imaculado, sentindo-me como se estivesse colocando um pedaço de lixo em uma peça de museu. Deslizei para o banco do passageiro. O carro cheirava a graxa de couro e gasolina, o cheiro do verdadeiro amor do meu pai. Durante todo o caminho para casa, ele não perguntou sobre meu voo, meu trabalho ou minha vida. Falou sobre a dificuldade de encontrar um carburador Holley autêntico para um motor V8 289. Falou de velas de ignição e tampas de distribuidor. Eu era um fantasma no banco do passageiro, uma plateia silenciosa para um monólogo sobre uma máquina que ele amava mais do que a mim. Meu treinamento militar me ensinou a ficar alerta, a analisar ameaças. A maior ameaça naquele carro não era uma força hostil. Era o peso esmagador da minha própria invisibilidade. O jantar foi o palco de Blair, como sempre. Minha irmã mais velha, a rainha reinante da alta sociedade de Savannah,
comandava a mesa à cabeceira, presenteando meus pais com histórias de almoços beneficentes e da mais recente vitória do marido na corte. Eu estava sentada ali, um fantasma uniformizado em seu banquete de felicidade doméstica. Na verdade, tenho novidades, eu disse, encontrando uma rara pausa na narrativa de Blair. Vou para a Alemanha no mês que vem, por algumas semanas, como consultor da OTAN sobre um novo protocolo de segurança cibernética. Blair fez um gesto de desdém, com uma pulseira de diamantes brilhando no pulso. Você está sempre indo a algum lugar, não é? Sinceramente, não consigo acompanhar. Mas foi a voz da minha mãe que desferiu o golpe fatal. Ela suspirou, um som teatral de preocupação maternal que, na verdade, era uma ponta de decepção. Ai, céus, vou embora de novo. Por que você não consegue um emprego estável e legal aqui, como o marido da Blair? Trabalhar em um escritório de advocacia. Venha jantar com a família no domingo. Estável. A palavra era um insulto. Minha carreira, um compromisso com o meu país que exigia tudo de mim, era considerado instável. Minha patente, minha experiência, meu serviço, tudo isso se resumia a uma fase peculiar e transitória da qual eu precisava me desenvolver. A comida no meu prato virou cinzas na minha boca. Senti minha coluna se endireitar, meus ombros se endireitarem, a reação involuntária de um soldado sob fogo. Sustentei o olhar deles, meu rosto uma máscara de neutralidade disciplinada. Tenho orgulho do meu trabalho, mãe, disse eu, com a voz perigosamente calma. Pedi licença para me levantar da mesa logo em seguida. No meu antigo quarto de infância, tudo estava exatamente como eu havia deixado, um museu de uma menina que eles não viam mais. Abri o armário e lá, pendurado em uma capa protetora, estava meu uniforme azul marinho. As divisas prateadas de capitão nos ombros brilhavam fracamente na penumbra. Este uniforme significava honra. Significava respeito. Me rendeu saudações de generais e deferência em prédios governamentais seguros em todo o mundo. Este uniforme significa tudo lá fora. Toquei a lã grossa da manga. Mas aqui dentro, quanto vale? E sem ele, quanto valho para eles? A pergunta ecoou na sala silenciosa, um silêncio mais ensurdecedor do que qualquer campo de batalha. A questão do meu valor pairava no meu antigo quarto, um silêncio carregado pelos fantasmas do passado. Meus olhos perscrutavam o quarto, uma cápsula do tempo de uma garota que eles nunca quiseram de verdade. Foi então que eu a vi. Escondida atrás de uma pilha de revistas antigas e desbotadas da Seventeen da minha irmã Blair, um brilho metálico refletia a luz. Estendi a mão atrás da pilha empoeirada e o puxei. Era um troféu, manchado e frio, mas o reconheci instantaneamente. Feira de Ciências da Geórgia, primeiro lugar, projeto, criptografia algorítmica. Passei o polegar sobre a placa gravada, uma espessa camada de poeira se desprendendo da minha pele. E assim, de repente, eu tinha 16 anos novamente. A lembrança era tão vívida que doía. A cerimônia de premiação seria em Atlanta, na mesma noite do recital de piano de primavera de Blair. Não houve discussão, nem debate. O calendário familiar estava definido. Eles iriam ao auditório da escola para assistir Blair cambalear em um noturno de Chopin, acertando mais notas erradas do que certas. Eu pegaria o ônibus Greyhound para a capital do estado sozinha. Lembro-me do vinil pegajoso do banco do ônibus, do zumbido baixo do motor, da sensação de ser um pequeno planeta solitário rumo a um sol distante. Quando meu nome foi chamado, uma onda de orgulho puro e genuíno me percorreu. Entrei no palco, apertei a mão do governador e aceitei o grande troféu dourado. Era pesado em meus braços, uma prova sólida e tangível da minha inteligência, do meu trabalho árduo. Era um escudo. Peguei o ônibus da madrugada de volta, chegando em casa perto da meia-noite. Entrei segurando o troféu como uma oferenda. A sala de estar estava tomada pelo aroma do assado da minha mãe e pelo som de risadas. Eles estavam comemorando, não eu, mas a apresentação bem-sucedida de Blair. Meu pai levantou os olhos da poltrona. Ah, você voltou, disse ele antes de voltar a atenção para Blair. Minha mãe olhou para o prêmio reluzente em minhas mãos.
Nossa, que elegante, disse ela, com a voz desprovida de qualquer calor. Guarde antes que arranhe a mesa de centro. Não era apenas indiferença, era apagamento. Minha vitória era uma nota de rodapé inconveniente para a mediocridade da minha irmã. Mais tarde, meu pai solidificou o veredito da família. Uma é arte, Mindy, explicou pacientemente, como se fosse uma criança lenta. A outra é só mexer. Mexer. Era assim que chamavam minha paixão. No ensino médio, meu interesse por ciências e meu lugar no time de atletismo me renderam o apelido de Blair e seu círculo de amigos ricos e populares. Eles me chamavam de G e Jane, uma referência irônica ao meu cabelo curto e à minha preferência por lógica em vez de batom. Eu fingia que não me incomodava, mas cada vez que ouvia isso sussurrado no corredor, parecia um pequeno corte de papel na minha alma. A crueldade atingiu o ápice na noite do baile de formatura. Eu tinha um encontro, um garoto tímido e gentil da minha turma de química chamado Mark. Eu tinha um vestido novo, simples, branco, e a coisa mais linda que eu já tive. Eu estava na sala de estar, com o coração batendo forte com uma excitação nervosa que eu nunca havia sentido antes, esperando a campainha tocar. Blair entrou, segurando uma tigela grande de espaguete com molho marinara extra. Ops, disse ela com um sorriso que não alcançava seus olhos enquanto tropeçava e acidentalmente esvaziava todo o conteúdo na frente do meu vestido branco. O choque frio e úmido do molho foi seguido pela vergonha quente que inundou minhas bochechas. Blair apenas riu. Ah, minha irmãzinha desastrada. Mark chegou alguns minutos depois. Fiquei ali, humilhada com um vestido rasgado, tentando explicar o que tinha acontecido. Ele foi gentil, mas a noite acabou antes mesmo de começar. Passei a noite do baile trancada no meu quarto, ouvindo o som do carro de Blair se afastando, sua risada ecoando pela rua enquanto ela saía para uma festa. Chorei silenciosamente no meu travesseiro, não apenas pelo vestido arruinado, mas pela malícia casual e deliberada de uma irmã que não suportava me ver feliz. Foi nessa noite que algo dentro de mim se mexeu. Percebi que aquela casa não era um lar. Era uma gaiola. Minha rota de fuga chegou em um envelope grosso de Colorado Springs vários meses depois. O selo oficial da Academia da Força Aérea dos Estados Unidos estava no cabeçalho. Ao ler as palavras "Temos o prazer de lhe oferecer uma vaga", não gritei de alegria. Não corri para mostrar aos meus pais. Senti uma profunda e avassaladora sensação de alívio. Não foi um chamado patriota o que ouvi. Foi o som de uma chave girando na fechadura. O grito de uma prisioneira finalmente encontrando sua saída. Quando contei para minha mãe, ela soltou um suspiro longo e cansado, como se eu tivesse acabado de anunciar que ia entrar para o circo. Nossa, Mindy, disse ela, com a testa franzida de preocupação, mas não com o meu futuro. O que você vai fazer com o seu cabelo? Lá eles raspam a sua cabeça. Agora, de pé naquela mesma sala, 20 anos depois, eu olhava para o troféu manchado em minha mão. Lembrei-me de um conselho há muito esquecido do meu professor de física do ensino médio, o Sr. Harrison. Não deixe que pessoas que não conseguem ver suas estrelas, ele me disse, o convençam de que elas não estão brilhando. Com uma determinação repentina, peguei a bainha da minha camiseta e comecei a polir o metal empoeirado. Esfreguei anos de negligência, de esquecimento deliberado, até que o ouro por baixo começou a brilhar. Abri um espaço na minha estante, bem no centro, e coloquei o troféu lá. Ele se erguia imponente, um testemunho silencioso de uma vitória que tentaram enterrar. E naquele momento, eu soube o que tinha que fazer. Havia uma pessoa que via minhas estrelas brilharem mais do que qualquer outra, meu Gideão. E ele merecia um símbolo próprio, não um símbolo escavado no passado, mas um símbolo forjado para o futuro. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer, meu relógio biológico ainda ajustado para a precisão militar. A casa estava imersa num silêncio profundo, pré-amanhecer. Deslizei para fora da cama e rastejei pelo corredor, meus pés descalços silenciosos no velho piso de pinho, evitando instintivamente a única tábua perto do topo da escada que sempre rangia. A sensação era amargamente familiar. Eu era um capitão de 36 anos,
um oficial condecorado, mas na casa da minha própria família, eu me movia como um ladrão. Na cozinha, preparei uma única xícara de café, e o gorgolejo silencioso da máquina soou como um grito no silêncio. Sentei-me à mesa da cozinha, segurando a caneca quentinha, e fiquei olhando para o jardim escuro. Este deveria ser meu lar, um lugar de conforto e pertencimento. Em vez disso, era um lugar que exigia que eu me tornasse menor, mais silenciosa, menos visível. Tomei um último gole de café. Não podia ficar ali. Precisava sair para respirar um ar que não estivesse carregado de julgamentos silenciosos. Peguei minhas chaves, saí pela porta dos fundos e entrei no meu carro alugado. Dirigir pelas ruas históricas de Savannah enquanto a primeira luz começava a se infiltrar entre os antigos carvalhos era como emergir de um mergulho em alto mar. O famoso musgo espanhol, pendurado como renda cinza nos galhos retorcidos, refletia o brilho pálido da manhã. Dirigi sem rumo pelas praças tranquilas, passando por ruas de tijolos e portões de ferro forjado, sentindo o nó no meu peito finalmente começar a se soltar. Eu tinha uma missão. Estacionei em frente a Chatham Jewelers, na Bull Street, um estabelecimento antigo e respeitado, com um todo verde clássico e letras douradas na janela. O sino acima da porta soou suavemente quando entrei, anunciando minha chegada a um mundo de elegância tranquila e relógios tic-taqueando. Um senhor idoso, de olhos gentis e bigode branco bem aparado, ergueu os olhos de trás de um balcão de vidro. Bom dia, disse ele, com a voz suave e rouca do sul. Sou o Sr. Anderson. Como posso ajudá-lo? Bom dia, senhor, respondi. Estou querendo mandar fazer algo para o meu namorado, Gideon. Expliquei minha ideia. Eu não queria ouro nem prata. Queria uma pulseira de titânio, forte, resistente e discreta, como a dele. E queria que ela tivesse gravado, não um nome, mas um conjunto de coordenadas, a localização exata da base aérea de Ramstein, na Alemanha, onde Gideon e eu nos conhecemos durante uma missão conjunta da OTAN. Era o nosso lugar, uma língua secreta gravada em metal. O Sr. Anderson ouviu pacientemente, com a cabeça inclinada. Quando terminei, ele assentiu lentamente. Uma pulseira de titânio com coordenadas gravadas. Ele olhou para mim, e viu um brilho de reconhecimento em seus olhos, não apenas pela ideia, mas por mim. Ele era um ex-fuzileiro naval. Eu percebi pela confiança silenciosa em sua postura e pela pequena e discreta águia, globo terrestre e alfinete de âncora em sua lapela. Entendo perfeitamente, capitão, disse ele, usando minha patente com tanta naturalidade quanto respirar. As coisas mais importantes não precisam ser gritadas. Suas palavras ressoaram em algo profundo dentro de mim, um sentimento que o próprio Gideon costumava expressar. A força não está no volume da sua voz, dizia Gideon, mas na verdade das suas palavras. Enquanto o Sr. Anderson começava a esboçar um projeto num pequeno bloco, com as mãos calejadas, mas firmes, movendo-se com facilidade, ele fez uma pausa. Roach, murmurou, olhando para o meu nome no cartão de crédito que eu havia colocado no balcão. Conheci um Thomas Roach anos atrás. Adorava um Mustang 67. É meu pai, eu disse, surpresa. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Eu pensei que sim. Ele veio aqui uma vez, há muito, muito tempo. Deve ter sido antes de você nascer. Ele era um jovem na época, perdidamente apaixonado. Ele me pediu para fazer um pequeno medalhão de ouro para sua mãe, Carol, com as iniciais dela gravadas. Ele não conseguia parar de falar dela. A história me atingiu com uma força inesperada, uma visão do meu pai, jovem e apaixonado, um homem que se importava com algo mais do que carburadores e pinturas. Foi um vislumbre de um passado que eu desconhecia, um tempo antes do silêncio e da distância se instalarem. Uma esperança frágil e trêmula acendeu dentro de mim de que talvez, em algum lugar sob as camadas de decepção, aquele homem ainda existisse. Nesse momento, meu celular vibrou. Era uma mensagem do Gideon. Não havia perguntas, nem exigências para o meu tempo. Era apenas uma foto, uma fotografia de tirar o fôlego do nascer do sol sobre o interior da Alemanha, o céu em tons de laranja e roxo visto da base dele. Abaixo, 4 palavras simples, pensando em você.
Era isso. Era ele. Uma conexão silenciosa e profunda que se estendia por milhares de quilômetros, um contraste gritante com as desconexões barulhentas e vazias que aconteciam a poucos quilômetros de distância, na casa da minha família. Um sorriso sincero, o primeiro desde que aterrissei, se espalhou pelo meu rosto. O calor da sua mensagem, combinado com a história do Sr. Anderson, instalou-se no meu coração. Isso era verdade. Isso era real. Está perfeito, disse eu ao Sr. Anderson, observando as linhas limpas e fortes do seu esboço. Eu fico com ele. Senti uma sensação de paz me invadir, uma alegria silenciosa por criar um símbolo de um amor que me via, um amor que me orava. Naquela joalheria calma e ensolarada, permiti-me acreditar na felicidade que estava construindo para mim, longe das sombras do meu passado. A bolha cálida de paz que eu sentira momentos antes se estilhaçou instantaneamente. O sino acima da porta da joalheria Chatton soou e um arrepio percorreu minha espinha. Meu sangue gelou. Era Blair. Ela não estava sozinha. Ladeada por duas de suas amigas abelhas rainhas, mulheres cujas famílias eram donas de metade de savana há séculos, Blair entrou na loja como se fosse a dona. Seus olhos se fixaram em mim, e um sorriso lento e venenoso se espalhou por seus lábios perfeitamente pintados. A emboscada estava armada. Ela se aproximou, com a voz aguda e cortante, projetada para ecoar pelo salão silencioso. Bem, vejam só o que temos aqui. Capitão Ruach fazendo umas comprinhas. Você não deveria estar salvando o mundo ou algo assim? Os outros clientes, um casal quieto olhando para anéis de noivado, olharam para ela. O Sr. Anderson se enrijeceu atrás do balcão. As duas amigas de Blair riram baixinho. Uma delas, uma loira chamada Tiffany, acrescentou com uma risadinha, talvez ela esteja comprando uma medalha para si mesma. Fiquei de costas para eles, concentrada no desenho da pulseira à minha frente. Eu não me envolveria. Não lhe daria essa satisfação. Estou terminando aqui, Blair, minha voz era baixa e controlada. Mas Blair não tinha terminado. Ela se aproximou, espiando o esboço por cima do meu ombro. Ah, que industrial! Isso é para aquele seu namoradinho, aquele que ninguém nunca conheceu? Seus olhos se estreitaram. Antes que eu pudesse reagir, ela pegou a pulseira de amostra de titânio que o Sr. Anderson estava me mostrando. Ela a segurou entre dois dedos bem cuidados como se fosse um inseto morto. Então, com um floreio dramático, ela o jogou no chão. Ele bateu ruidosamente contra o balcão de vidro. Ou isso é uma recompensa por engraxar as botas de algum general, ela zombou, com a voz transbordando desprezo. Algo dentro de mim estalou. Todos os anos de resistência silenciosa, de engolir sua crueldade casual, se fundiram em um único ponto de fúria gélida. Virei-me para encará-la, meus olhos frios como aço. Você nunca entenderia, Blair, eu disse, com a voz baixa, mas cortante, porque tudo na sua vida foi comprado e pago por outra pessoa. Seu rosto, uma máscara de superioridade presunçosa, se contorceu em indignação. Sua respiração ficou presa. Foi nesse momento que o sinal tocou novamente. Minha mãe, Carol, entrou, claramente convocada por uma mensagem de texto dramática. Ela viu a expressão furiosa de Blair e minha postura rígida, e seu rosto imediatamente assumiu uma expressão de desaprovação cansada, dirigida diretamente a mim. Ao ver nossa mãe como sua plateia, a raiva de Blair encontrou voz. Era um som cru e gutural, algo feio e primitivo. Você é uma vergonha para esta família, ela gritou, e então ergueu a mão. O som do tapa foi agudo e alto, ecoando na loja repentinamente silenciosa. Foi como um tiro. Minha cabeça se virou bruscamente para o lado, e uma dor lancinante e pungente rompeu na minha bochecha, mas o golpe físico não foi nada comparado às palavras que se seguiram. Não foram gritadas. Foram sussurradas pela minha própria mãe para Tiffany, um murmúrio conspiratório destinado aos meus ouvidos. Meu Deus, suspirou minha mãe, um suspiro de puro martírio. A Mindy sempre sabe como envergonhar a irmã. Para envergonhar a irmã. Não, minha filha acabou de ser agredida.
Não, Blair, o que você fez? Naquele momento único e devastador, o último fio de ilusão ao qual eu me apegava, a de que, no fundo, minha mãe me amava, foi incinerado. Eu não era filha dela. Eu era um suporte na vida de Blair, e um suporte mal comportado, aliás. O tempo pareceu desacelerar e engrossar como mel. A ardência na minha bochecha pulsava no mesmo ritmo do meu coração, mas eu não estremeci. Não gritei. Nem pisquei. Todo meu ser se transformou em um modo aprimorado por anos de treinamento. Minha coluna ficou ereta como uma vara. Meu queixo permaneceu nivelado. Minhas mãos, que queriam se fechar em punhos, permaneceram relaxadas e abertas ao lado do corpo. Eu não era mais Mindy Roach, a irmã mais nova. Eu era a Capitã Roach, da Força Aérea dos Estados Unidos, avaliando uma situação hostil. Minha imobilidade, minha absoluta falta de reação, era uma forma de desafio mais poderosa do que qualquer grito. Isso os deixava nervosos. Blair deu meio passo para trás, sua raiva momentaneamente substituída por confusão. O silêncio na loja era absoluto, um vácuo esperando para ser preenchido. E então uma voz profunda e ressonante de autoridade cortou a tensão vinda da porta. Era calma, mas com um toque de comando inconfundível. Toque nela de novo, disse a voz. Eu te desafio. Todas as cabeças na sala se voltaram para a porta. Um homem estava ali, alto e imponente, não por causa do tamanho, mas pela poderosa aura de comando que emanava dele. Ele tinha quase 60 anos e usava um uniforme de gala da Força Aérea perfeitamente passado. Em seus ombros, a insígnia de águia prateada de um coronel brilhava. Ele deu um passo à frente, seus sapatos engraxados não faziam barulho no chão acarpetado. Minha irmã Blair e minha mãe Carol o encararam, boquiabertas. Seu mundo de hierarquias sociais e dinheiro familiar acabará de ser invadido por um tipo diferente de poder, um que elas não entendiam e não podiam controlar. O olhar do coronel estava fixo em Blair. Ele não via uma rainha da sociedade ou uma irmã desprezada. Ele via uma ameaça. Caminhou calmamente para se colocar entre nós, criando uma barreira protetora. Senhora, começou ele, com a voz baixa e firme, mas cortando o ar tenso como uma navalha. Não sei qual é a sua relação com este oficial. Francamente, não me importa. Mas o que eu sei é que acabei de testemunhar a senhora agredir fisicamente um capitão uniformizado da Força Aérea dos Estados Unidos. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras se aprofundar. Segundo o Código Uniforme de Justiça Militar, assim como a lei civil, isso é um crime. Ele enfiou a mão no bolso e lentamente tirou o celular. O simples ato foi mais ameaçador do que qualquer ameaça. A polícia militar no campo aéreo do exército de Hunter está a 5 minutos daqui. Posso chamá-los aqui para colher seu depoimento. A cor desapareceu do rosto de Blair. Minha mãe parecia horrorizada, seu mundo de aparências cuidadosamente construído desmoronando ao seu redor. O poder delas, tão absoluto momentos antes, havia evaporado. O gerente da loja, que estava rondando nervosamente, viu sua chance. Deu um passo à frente. Senhora, talvez seja melhor a senhora e seu grupo irem embora, disse ele, com a voz firme pela primeira vez. Silenciosamente, despojadas de suas armas de riqueza e status, minha mãe e minha irmã, juntamente com suas duas amigas atonitas, foram escoltadas para fora da loja. O pequeno sino acima da porta soou suavemente, sinalizando sua partida e o fim do cerco. Uma profunda sensação de alívio me invadiu, tão forte que quase fez meus joelhos cederem. No silêncio que se seguiu, o Sr. Anderson caminhou até o balcão de vidro. Pegou a pulseira de titânio que Blair havia jogado no chão. Com um pano macio do bolso, limpou-a delicadamente, com movimentos repletos de um respeito silencioso. Ele me estendeu a mão. Seu pai, disse ele, com a voz carregada de emoção, estaria muito orgulhoso de você hoje, capitão. Lágrimas brotaram em meus olhos, mas pisquei para contê-las. O coronel se virou para mim. Sua expressão severa suavizou-se um pouco. Seus olhos pousaram na placa de identificação no meu peito. Capitão Roach, disse ele,
com um tom de reconhecimento na voz. Fiquei em silêncio, atordoado. Coronel Sterling, ele se apresentou. Sou do Comando Espacial da Força Aérea. Seu relatório pós-ação sobre o ataque do malware Silent Sparrow no mês passado foi encaminhado ao meu escritório. Foi uma análise excepcional. O senhor salvou toda a nossa infraestrutura de comunicações de uma falha catastrófica. O mundo se inclinou em seu eixo. Este homem, este coronel de carreira, conhecia meu trabalho. Ele não me via como a irmã esquisita de Blair ou a filha decepcionante de Carol. Ele me via pela minha inteligência, pela minha contribuição, pela minha competência. Pela primeira vez, talvez em toda a minha vida, alguém em posição de autoridade estava olhando para mim e enxergando meu verdadeiro valor, não um reflexo dos fracassos da minha família. O olhar do coronel Sterling então pousou na marca vermelha brilhante que brotava na minha bochecha. Ele não me ofereceu chavões vazios nem condolências constrangedoras. Em vez disso, olhou-me diretamente nos olhos, de oficial para oficial. O que você acabou de fazer, capitão, disse ele, com a voz firme, mas gentil, não foi fraqueza. Foi disciplina. Qualquer brigão pode revidar. É preciso um soldado para se manter firme com integridade. Ele deixou isso penetrar na sua mente antes de continuar, e suas palavras se tornaram uma lição que eu jamais esqueceria. Você precisa se lembrar disso. Dignidade não é nunca ser derrubado. Dignidade é como você se levanta sozinho depois que alguém tenta tirá-lo de você. É aquilo a que você se agarra quando tentam tirar todo o resto. Você se agarrou à sua hoje. Suas palavras não eram um curativo. Eram um bálsamo para uma ferida que durava décadas. Eram a validação que eu havia parado de esperar, o respeito que eu havia conquistado 1000 vezes, mas nunca havia recebido das pessoas que deveriam tê-lo oferecido gratuitamente. Uma única lágrima quente escapou e percorreu minha bochecha latejante. Não a enxuguei. Não era uma lágrima de dor, mas de profunda e avassaladora gratidão. Lembrei-me de uma frase do filósofo estoico Marco Aurélio que li durante uma longa missão: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Minha reação não fora uma escolha. Fora um instinto forjado no cadinho da disciplina militar. E este homem, este estranho que também era meu irmão de armas, entendeu perfeitamente. Obrigado, senhor, consegui dizer, com a voz firme. Obrigado. Ele simplesmente assentiu, um gesto de total compreensão. Ele não apenas interveio, ele restaurou minha honra. Saí da joalheria Chatton atordoada, com a pulseira de titânio guardada em segurança no bolso e as palavras do coronel Sterling ecoando na minha alma. Voltei para a casa dos meus pais, com a marca vermelha na minha bochecha como uma lembrança latejante do caos daquela tarde. Eu só queria silêncio. Queria processar tudo. Mas o mundo tinha outros planos. Tudo começou com um único zumbido do meu celular, depois outro, e mais outro. Logo, era um zumbido incessante e vibrante. Olhei para a tela. Notificações, menções, solicitações de amizade de pessoas que eu nunca tinha visto. Meu celular estava tendo um ataque. Abri a primeira notificação. Era um link para um vídeo do TikTok. Meu dedo tremeu quando apertei o play. O vídeo estava trêmulo, claramente filmado em um celular. O título dizia: Capitã da Força Aérea atacada pela própria irmã. A reação dela é inacreditável. Assisti com horror e fascínio a cena se repetir, o rosto irônico de Blair, minha resposta fria, a chegada da minha mãe, o grito, o tapa, o som agudo e feio, e então meu próprio rosto, minha imobilidade, minha recusa em ceder. O vídeo terminou com a voz autoritária do coronel Sterling interrompendo o vídeo em off. Tinha apenas 30 segundos de duração, mas era tudo, e estava viralizando. Milhões de visualizações, centenas de milhares de compartilhamentos. Meu rosto de repente estava estampado em toda a internet. Veículos de notícias online o divulgaram. The Savannah Morning News, policial local se torna símbolo de contenção profissional. Military Times, vídeo viral gera debate sobre respeito aos militares.
A hashtag #DignityUnifor estava em alta no Twitter. Senti uma onda vertiginosa de vertigem. Minha humilhação mais íntima havia se tornado um espetáculo público. Eu estava no que a pesquisadora Brené Brown chama de arena, meu rosto marcado por poeira, suor e sangue, exposto para todos verem. E então o telefone tocou. Era minha mãe. Meu coração se apertou, uma faísca de esperança de que talvez, só talvez, ela estivesse ligando para se desculpar. Eu estava errada. O que você fez? Ela gritou, com a voz estridente de fúria. Não houve nenhum alô, nenhum você está bem, apenas raiva pura e genuína. Blair está um desastre. Ela não consegue nem sair de casa. O telefone não para de tocar. Você humilhou a família inteira, Mindy. Fiquei sem palavras. O egoísmo puro e arrebatador das suas palavras me tirou o ar dos pulmões. Por que você não resolveu isso em particular? Ela continuou, elevando a voz. Por que você teve que ficar aí parado, deixando um estranho se meter nos negócios da nossa família? Você sempre sabe como fazer uma cena. Foi então que entendi. Aos olhos dela, o crime não era agressão. O crime era ter sido testemunhada. O problema não era a violência de Blair, mas a minha recusa em absorvê-la silenciosamente, em protegê-la das consequências dos seus próprios atos. Eu não era a vítima. Eu era a fonte da sua vergonha. Preciso ir, mãe, eu disse, com a voz rouca. Encerrei a ligação antes que ela pudesse responder. Eu me senti mal. O telefonema da minha mãe foi uma ferida mais profunda do que o tapa em si. Meu celular continuou vibrando freneticamente. Eu queria jogá-lo contra a parede, mas então um comentário no vídeo do TikTok me chamou a atenção. Percorri milhares deles, alguns raivosos, alguns de apoio, alguns de debate, mas este era diferente. Era de uma usuária chamada MilitaryMon78. Dizia: chorei assistindo a isso. Meu próprio filho, um fuzileiro naval, voltou para casa de licença e foi tratado como um estranho por pessoas que deveriam amá-lo mais. Disseram a ele que seu serviço foi um desperdício. Obrigada, Capitão Roach, por mostrar o que são a verdadeira força e dignidade. Você é um orgulho para a farda e uma heroína para todas nós, mães militares. Li várias vezes. As palavras eram uma tábua de salvação no mar de caos. De repente, eu não estava sozinho na arena. Havia outros, estranhos que me entendiam, pessoas que viam não a desgraça de uma família, mas a honra de um soldado. Meu telefone tocou novamente. Desta vez, era um número desconhecido com DDD 202. Washington, D.C. Com uma sensação de pavor, atendi, esperando uma ligação de um agente de relações públicas ordenando que eu me calasse. Posso falar com a capitã Mindy Roach? Perguntou uma voz feminina profissional. Aqui é o Capitão Roach, respondi, me preparando. Capitão, meu nome é Coronel Evelyn Reed. Trabalho no Escritório Conjunto de Relações Públicas do Pentágono. Meu estômago embrulhou. Nós vimos o vídeo, capitão. O escritório inteiro viu. Sua compostura sob extrema provocação foi extraordinária. Eu não sabia o que dizer. Obrigada, senhora. Vamos realizar um seminário sobre liderança aqui no mês que vem, ela continuou, com a voz acolhedora. O tema é Grace Under Fire, liderança em tempos de crise. Gostaríamos de convidá-la para ser nossa palestrante principal. Fiquei paralisada, o telefone pressionado com força contra a minha orelha. Palestrante principal no Pentágono. Não fazia sentido algum. O universo tinha acabado de transformar minha maior vergonha na minha maior oportunidade profissional. Fiquei ali, sem palavras, enquanto o Coronel Reed explicava os detalhes. Um pensamento me passou pela cabeça, e tenho certeza de que alguns de vocês que estão ouvindo devem estar pensando a mesma coisa. Foi sorte ou foi outra coisa? Será que o universo finalmente equilibrou a balança? Eu adoraria saber o que vocês teriam pensado naquele momento. A ligação terminou. Abaixei o telefone, com a mão trêmula.
O mundo do lado de fora da minha janela era o mesmo, mas o meu mundo havia sido irrevogavelmente alterado. Uma porta havia sido fechada pela minha família, mas outra, infinitamente maior, acabará de ser aberta pela própria instituição à qual eu havia dedicado minha vida. A semana que antecedeu o seminário no Pentágono foi um turbilhão. Voei para Washington, D.C., e me hospedei no hotel que a Força Aérea havia reservado para mim. Meus dias foram preenchidos com briefings, preparação do meu discurso e coordenação com a equipe do Coronel Reed. Pela primeira vez em muito tempo, me senti completamente em meu elemento. Fui respeitado, minha contribuição foi valorizada e meu propósito estava claro. O caos de savana parecia a milhões de quilômetros de distância. Até que meu telefone tocou. Era a Blair. Sua voz estava surpreendentemente contida. Ela me disse que estava em Washington D.C. fazendo compras e perguntou se poderíamos almoçar juntos. Ela queria conversar. Um nó frio de apreensão se formou em meu estômago, mas me lembrei das palavras de Brené Brown: claro é gentil, obscuro é cruel. Evitar essa conversa só prolongaria a agonia. Concordei em encontrá-la. Ela escolheu o restaurante, é claro, um lugar ridiculamente caro em Georgetown, onde os garçons usavam luvas brancas e os copos de água eram de cristal. Blair já estava sentada quando cheguei, usando um vestido chique de grife de $1000. Era sua armadura, uma tentativa de recuperar o poder e a confiança que lhe haviam sido roubados. Ela começou quase imediatamente, com a voz baixa e ensaiada. Sinto muito pelo que aconteceu, Mindy, disse ela, enxugando o canto da boca com um guardanapo de linho. Eu estava um pouco estressada. Perdi a paciência. Apenas ouvi, com as mãos calmamente pousadas no colo. As palavras não me magoaram. Nem sequer soaram como um pedido de desculpas. Parecia uma jogada estratégica num jogo que eu já não estava a jogar. E então veio a reviravolta inevitável. Mas você tem que admitir, ela continuou, com um tom familiar voltando à voz, você me provocou. Você sempre tem aquela atitude superior. Senti uma onda de exaustão me invadir, tão profunda que era quase vertiginosa. Não era raiva. Não era mágoa. Era o cansaço de um soldado que lutava a mesma batalha inútil há 30 anos. Ela deve ter percebido meu distanciamento, pois tentou uma tática diferente, inclinando-se conspiratoriamente. Sabe, disse ela, com a voz baixando para um sussurro, se você fosse um pouquinho mais feminina, talvez as coisas não esquentassem tanto. Homens não gostam de mulheres fortes demais. Era isso. A última e patética tentativa de me encolher de volta a um tamanho que ela conseguisse suportar. Olhei para ela, olhei de verdade, e pela primeira vez, não vi um monstro. Vi uma mulher profundamente insegura, apavorada com a própria irrelevância. E naquele momento, eu soube que estava livre. Eu não precisava do pedido de desculpas dela. Eu não precisava que ela mudasse. Eu só precisava dizer a verdade. Tomei um gole lento da minha água, coloquei o copo de cristal na mesa com um clique suave e encontrei seu olhar. Minha voz, quando falei, estava isenta de raiva. Era simplesmente a voz de um fato objetivo. Não, Blair, eu disse baixinho. Eu não te provoquei. Inclinei-me ligeiramente para a frente. Minha existência te provoca. O fato de eu ter tido sucesso em um mundo que você não entende, isso te provoca. O fato de eu não precisar da aprovação desta família para saber quem eu sou, é isso que te provoca. Você não odeia o que eu faço, Blair. Você odeia que eu tenha ousado fazer isso sem você, sem a sua permissão. As palavras pairavam no ar entre nós, tão afiadas e precisas quanto o bisturi de um cirurgião. Elas revelavam a verdade que ela passará a vida inteira escondendo atrás de uma parede de roupas de grife e status social. Sua compostura cuidadosamente construída se despedaçou. Seu rosto se contraiu e duas grandes lágrimas teatrais rolaram por suas bochechas. Não eram lágrimas de remorso. Eram lágrimas de autopiedade. A rainha havia sido destronada, e ela não suportava mais. Vamos lá, Mindy, ela disse, engasgada, empurrando a cadeira para trás e se levantando.
Somos uma família. Ela se aproximou de mim, com os braços estendidos, buscando o abraço que sempre fora seu gesto de encerramento, o abraço que amenizava tudo, que apagava todos os erros, que nos puxava de volta para a dança tóxica e familiar do nosso passado. O abraço que sempre significava: vamos fingir que isso nunca aconteceu. Mas quando ela invadiu meu espaço pessoal, fiz algo que nunca tinha feito antes. Não a empurrei. Não recuei. Simplesmente dei um passo para trás, deliberado, e levantei a mão, com a palma voltada para a frente, num gesto universal para parar. Não, eu disse. A palavra saiu baixa, mas era sólida como uma parede de granito. Desta vez, não. Aquele pequeno movimento, aquela única palavra, foi mais poderoso do que o tapa jamais fora. Não foi um ato de vingança. Foi um ato de autopreservação. Foi uma declaração de que a fronteira da minha vida, do meu espaço e da minha paz arduamente conquistada estava agora fechada para ela. Ela não tinha mais o direito de entrada. Blair congelou, com os braços ainda meio erguidos. Ela me encarou, abrindo e fechando a boca, mas nenhum som saiu. Pela primeira vez, ela não tinha roteiro, nem próximo passo. Ela havia encontrado um limite que não podia ultrapassar. Levantei-me. Coloquei uma nota de $20 na mesa para comprar minha água e fui embora, deixando-a sozinha em sua fortaleza de porcelanas caras e ilusões despedaçadas. De pé nos bastidores do auditório do Pentágono, eu sentia meu próprio coração batendo freneticamente contra as costelas. O murmúrio baixo de centenas de vozes preenchia o vasto espaço. Olhei para as anotações cuidadosamente digitadas em minha mão, um discurso profissional e higienizado sobre liderança estratégica e mitigação de ameaças cibernéticas. Era seguro. Era impessoal. Era uma mentira. Lembrei-me do famoso discurso de Theodore Roosevelt, aquele que Brené Brown citava com tanta frequência: não é o crítico que conta. O crédito pertence ao homem que está de fato na arena, cujo rosto está marcado por poeira, suor e sangue. Meu rosto estava marcado. O tapa, a humilhação pública, as palavras venenosas, aquela era a minha arena. Subir naquele palco e falar sobre teorias abstratas seria uma traição à própria lição que eu havia aprendido. Minhas mãos se fecharam, amassando os papéis. Eu não ia ler um discurso. Eu ia dizer a verdade. Dobrei as anotações e as guardei no bolso. Respirei fundo, me acalmando. Eu era a mulher na arena. E agora, por favor, deem as boas-vindas à nossa palestrante principal, a capitã Mindy Roach. Entrei no palco. As luzes brilhantes eram ofuscantes, mas eu conseguia distinguir um mar de rostos, um vasto oceano de uniformes azuis e verdes adornados com fitas e patentes. Eram generais, coronéis, comandantes, os líderes das forças armadas mais poderosas do mundo. E todos olhavam para mim. Agarrei as laterais do púlpito, com os nós dos dedos brancos. Pigarreei. Bom dia, comecei, com a voz mais firme do que me sentia. Há uma semana, fui agredida. Um silêncio profundo tomou conta do auditório. Era tão completo, tão absoluto, que eu conseguia ouvir o leve zumbido do sistema de ventilação. Não foi um inimigo estrangeiro, continuei, meus olhos examinando a sala. Não foi um hacker tentando invadir nossos firewalls. Fui atacada em uma joalheria na minha cidade natal. Quem me atacou foi minha própria irmã. Dava para ouvir um alfinete cair. Vi alguns queixos caírem na primeira fila. Eu tinha a atenção total deles. Ela gritou comigo. Ela jogou coisas. E então me deu um tapa na cara em público. E a parte mais dolorosa não foi a ardência na minha bochecha, mas ouvir minha própria mãe me culpar pela cena. Naquele momento, todos os meus instintos me gritavam para reagir, para revidar, para confrontar a raiva dela com a minha. Fiz uma pausa, deixando a crua honestidade da minha confissão se acalmar. Mas não o fiz. Mantive minha posição. Segurei a língua. Aguentei o golpe e não revidei. E mais tarde, me disseram que minha recusa em me envolver não era um sinal de fraqueza, mas uma demonstração de disciplina.
E é sobre isso que quero falar com vocês hoje: liderança verdadeira, o tipo que nem sempre é sobre ação, mas às vezes é sobre contenção deliberada e intencional. Contei-lhes minha história, não como uma vítima em busca de piedade, mas como um oficial que enfrentou um tipo diferente de campo de batalha, um campo de batalha de dinâmicas familiares tóxicas, de guerra emocional, onde o inimigo conhecia todas as minhas fraquezas porque ele havia ajudado a criá-las. Liderança no campo de batalha é tomar decisões difíceis sob pressão, eu disse, minha voz ganhando força e paixão. Mas liderança na vida, nas arenas cotidianas em que todos nós vivemos, é algo igualmente difícil. É manter a própria dignidade quando todos ao seu redor tentam tirá-la. É manter a honra quando você não está sendo tratado com honra. É escolher sua resposta, não apenas reagir à provocação. Olhei para o mar de rostos e não vi mais apenas uniformes e patentes. Vi pessoas. Vi homens e mulheres que tinham suas próprias arenas, suas próprias batalhas particulares. Vi um entendimento compartilhado. Na terceira fileira, vi o coronel Sterling. Ele não estava apenas ouvindo. Ele assentiu lentamente, com uma expressão de profunda aprovação no rosto. Encerrei meu discurso, não com um slogan empolgante, mas com um desafio direto, uma pergunta. O crédito pertence àqueles de nós que estão na arena. Então, eu pergunto a vocês, quando se encontrarem na sua, e se encontrarão, quando seu rosto estiver desfigurado e vocês forem testados não por uma potência estrangeira, mas por uma crise pessoal, o que escolherão? Reagirão com seus instintos ou liderarão com sua disciplina? Por um momento, houve apenas silêncio. E então uma única pessoa começou a bater palmas. Depois outra. Em segundos, todo o auditório estava de pé, e o som dos aplausos foi uma força física, uma onda de respeito e validação que me inundou, curando lugares que eu nem sabia que ainda estavam quebrados. Não foram aplausos educados. Foram rugidos, um rugido de empatia, um rugido de reconhecimento. O coronel Sterling foi o primeiro a se levantar. Ele não estava apenas batendo palmas. Quando cruzei meu olhar com ele do outro lado da sala, ele me fez uma saudação militar afiada e respeitosa, a maior honra. Mais tarde, quando eu estava saindo do palco, uma jovem piloto, primeira-tenente, se aproximou de mim. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Capitão, disse ela, com a voz ligeiramente trêmula, obrigada. O senhor acabou de contar a minha história. Fiquei ali, humilde e emocionada, ao perceber a verdade. Ao ousar entrar na minha própria arena e contar a minha própria história, inadvertidamente dei voz a inúmeras outras pessoas que lutavam silenciosamente na sua. Os dias seguintes ao meu discurso no Pentágono foram uma mistura de apertos de mão, felicitações e respeito renovado. Eu ainda estava em Washington, D.C., trabalhando com o gabinete do Coronel Reed em iniciativas de acompanhamento, sentindo um senso de propósito que só havia encontrado na ativa. Certa noite, enquanto folheava as notícias no meu laptop, uma manchete do jornal da minha cidade natal, o Savannah Morning News, me chamou a atenção. Socialista de Savannah, Blair Devo, sob investigação por fraude financeira. Cliquei no link. Fiquei sem fôlego. O artigo expôs tudo com detalhes jornalísticos rigorosos. Blair, presidente do evento beneficente anual Savannah Tour of Homes and Gardens, estava sendo investigada por desvio de fundos. O dinheiro destinado à preservação histórica e a programas de arte infantil teria sido canalizado para uma conta particular para pagar férias de luxo, bolsas de grife e o aluguel de uma Mercedes nova. A imagem perfeita e imaculada que ela havia criado a vida toda não estava apenas rachada, estava estilhaçada. A rainha havia caído do cavalo. Li o artigo e depois o reli. Uma versão mais jovem de mim teria sentido uma onda de alegria triunfante, uma satisfação cruel. Mas eu não senti nada. Era como ler sobre um estranho em uma cidade que eu conhecia. A queda dela não me trouxe alegria. Não me trouxe dor. Era apenas informação. Não tinha mais nada a ver comigo. Fechei o laptop. A melhor vingança, percebi, não era ver seus inimigos fracassarem. Era estar tão absorto no próprio sucesso que você mal notava. Claro, minha mãe percebeu.
Meu telefone tocou 1 hora depois. Era ela. O identificador de chamadas brilhou na tela e pensei na oração da serenidade. Deus, concede-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as que posso e a sabedoria para distinguir uma da outra. Este foi um teste dessa sabedoria. Atendi. Sua voz era uma torrente de soluços de pânico. Mindy. Ah, graças a Deus. Mindy, você tem que voltar para casa. Você tem que voltar para casa agora mesmo. O que houve, mãe? Perguntei, com a voz calma. É a Blair. Os repórteres estão por toda parte, como abutres. Estão acampados do lado de fora da casa. Sua irmã precisa de você, Mindy. Você precisa ajudar. Eu escutei e entendi perfeitamente o seu apelo. Ela não estava me pedindo para voltar para casa e confortar minha irmã. Ela estava me convocando para cumprir um dever. Ela queria que a Capitã Roach, a queridinha da nova mídia, o símbolo da dignidade, ficasse no gramado da frente e usasse sua recém-adquirida credibilidade como escudo para proteger o nome da família, o nome para o qual eles passaram a vida inteira me dizendo que eu era uma vergonha. Era isso. O teste final. A última tentativa desesperada de me trazer de volta ao meu antigo papel de consertadora da família, a zeladora emocional, aquela que limpava a bagunça que não fazia. Respirei fundo, o silêncio se estendeu entre DC e Savannah. Mãe, eu disse, e minha voz estava perfeitamente firme, perfeitamente clara, eu não consigo. Como assim, não pode? Ela lamentou. Esta é a sua família. Não, eu disse, e a palavra saiu baixa, mas firme. Essa bagunça é dela, não minha. Eu não vou limpar para ela. Não mais. Eu podia ouvi-la gaguejando do outro lado da linha, uma mistura de descrença e fúria. Pela primeira vez, sua arma mais poderosa, a culpa, não surtiu efeito. Apenas resvalou na armadura da minha paz duramente conquistada. Preciso ir agora, mãe. Desejo-lhe tudo de bom. Encerrei a ligação. Um silêncio profundo tomou conta do meu quarto de hotel. Eu tinha acabado de desligar na cara da minha mãe. Tinha acabado de me recusar a salvar minha irmã. Tinha finalmente cortado o último cordão tóxico que me prendia a eles. Eu esperava sentir uma pontada de culpa, uma pontada de arrependimento. Em vez disso, tudo o que senti foi uma sensação vasta, silenciosa e libertadora de alívio. Eu finalmente havia aceitado o que não podia mudar, eles. E finalmente havia encontrado a coragem para mudar o que podia, eu. Naquele exato momento, uma notificação por e-mail apareceu na tela do meu laptop. O assunto era simples e oficial: notificação de promoção. Meu coração disparou. Abri. Era uma comunicação formal da Força Aérea dos Estados Unidos. Eu havia sido oficialmente selecionado para a promoção ao posto de major. Levantei-me e fui até a janela. Lá fora, flocos de neve grossos e silenciosos começavam a cair do céu cinzento de Washington, D.C., cobrindo a cidade com uma camada de paz limpa e branca. Pensei no caos que se desenrolava em Savannah, o circo da mídia, a vergonha pública, a bagunça horrível. Um mundo estava desmoronando lá, e um novo se abria para mim aqui. Sorri, um sorriso verdadeiro e genuíno que chegou aos meus olhos. Não foi coincidência. Foi causa e efeito. Foi o universo confirmando que, quando você finalmente se livra do peso que o segurava, você está livre para se reerguer. Um mês depois, precisei retornar a Savannah uma última vez para arrumar meus pertences do meu quarto de infância antes da minha transferência para um novo posto. A sensação era diferente desta vez. Eu não estava entrando em território inimigo. Estava visitando o museu de uma vida que não era mais minha. Antes de eu ir embora, Blair pediu para me ver. Nos encontramos em um banco no Parque Forsyth, perto da grande e icônica fonte. Ela era uma sombra do que era antes. As roupas de grife haviam sumido, substituídas por jeans simples e um suéter. Seu rosto estava pálido e abatido, o fogo arrogante em seus olhos apagado, deixando para trás uma expressão de cansaço e vazio.
Ela enfrentava graves acusações legais, e sua posição social estava em ruínas. Eu sempre tive tanta inveja de você, ela admitiu, com a voz quase um sussurro. Ela não olhou para mim, mas sim para a água dançando na fonte. Você tinha algo que eu jamais poderia comprar. Você tinha a si mesma. Você sabia quem era. Me desculpe, Mindy, por tudo. O pedido de desculpas, quando finalmente chegou, foi silencioso e aparentemente sincero. Uma versão mais jovem de mim teria chorado de alívio, mas a mulher sentada ali, a futura major, apenas ouviu. Senti uma pontada, não de raiva, mas de uma pena distante e dolorosa. Eu não te odeio, Blair, eu disse, e fiquei surpresa ao descobrir que era a mais pura verdade. Mas não aguento mais carregar o seu peso. Espero que você encontre a sua própria paz. Levantei-me e fui embora, deixando-a no banco. Não olhei para trás. Eu não a estava abandonando ao seu destino. Eu estava me libertando dele. Ela tinha que encarar o próprio reflexo agora, e eu tinha meu próprio caminho a trilhar. Faltava uma última parada. Encontrei-me novamente em frente a Chatham Jewelers. A campainha acima da porta tocou, o mesmo som suave de antes, mas desta vez sem medo. Parecia uma recepção. O Sr. Anderson ergueu os olhos do trabalho e um sorriso caloroso se abriu em seu rosto ao me ver. Major Roach, disse ele, com a voz cheia de orgulho ao notar a nova patente que eu ainda nem usava. Eu sabia que você voltaria. Guardei o design daquela pulseira de titânio para você. Retribuí o sorriso, um sorriso sincero e natural. Obrigada, Sr. Anderson. Isso significa muito. Mas hoje estou aqui por outro motivo. Meus olhos percorreram as vitrines de vidro, passando pelos anéis de diamante e pelas pesadas correntes de ouro. Gostaria de ver alguns brincos, por favor, eu disse. Ele me mostrou uma bandeja de veludo. Eu não estava procurando nada grande ou chamativo. Meu olhar se fixou em um par de brincos pequenos e simples de ouro rosa. Eram elegantes, discretos e atemporais. Perfeitos. Estes, eu disse. Eu fico com estes. Caminhei até o pequeno espelho ornamentado na parede. Enquanto colocava os brincos, olhei para o meu reflexo. Não vi a garota que estava sempre tentando provar seu valor. Não vi o soldado se preparando para o próximo ataque. Vi uma mulher calma, íntegra, que conhecia seu próprio valor sem precisar de ninguém para validá-lo. Não foi uma compra. Foi uma recuperação. Eu estava recuperando este espaço, esta cidade e a minha própria história, transformando um lugar de profunda humilhação em um momento de amor próprio silencioso. A cena final da minha antiga vida foi em um avião de transporte militar, um C-17, rumo ao oeste. O ronco dos motores era uma canção de ninar familiar. Eu não estava mais fugindo de Savannah. Eu estava voando em direção ao meu futuro. Acomodei-me no meu assento, a imensidão do céu visível através da pequena janela. Meus dedos foram até o lóbulo da orelha, tocando a superfície fria e lisa do novo brinco. Pensei na minha família, não com a raiva ardente da traição, mas com a distância fria e calma da aceitação. Eles faziam parte do meu passado, mas não seriam os arquitetos do meu futuro. Dizem que a melhor vingança é viver bem. Eu costumava acreditar nisso. Eu costumava imaginar meu sucesso como um farol brilhante para eles verem, uma prova de como estavam errados. Mas enquanto eu estava sentado ali, acendendo as nuvens, percebi que eles também estavam errados sobre isso. A melhor vingança não é que eles vejam tudo. É a vitória silenciosa que você sente em uma manhã comum de terça-feira, quando percebe que parou de esperar por um pedido de desculpas que nunca virá. É a paz profunda que se instala em seus ossos quando o caos deles não consegue mais tocar sua calma. É quando você vence, e nem sente vontade de olhar para trás para ver se eles estão observando. É o momento em que você sabe que está verdadeiramente livre, voando alto com sua dignidade e sua paz de espírito totalmente intactas. Minha história me ensinou que as batalhas mais importantes são aquelas que travamos pela nossa própria paz.
e a verdadeira liberdade é o momento em que você para de precisar de um pedido de desculpas. Tenho certeza de que muitos de vocês que estão aqui já enfrentaram suas próprias arenas à sua maneira. Eu ficaria honrado em ouvir sobre o momento em que você soube que era livre ou sobre o limite que você estabeleceu que mudou tudo. Suas histórias fortalecem outras pessoas, então compartilhe-as nos comentários abaixo. Se você acredita no poder de histórias como esta, inscreva-se no nosso canal e faça parte desta comunidade.